palavra desistir, para ser bem sincero, ela nunca fez parte do nosso vocabulário. A gente em nenhum momento pensou em desistir. Não olho para a câmera, já olhei. Olá, eu sou o Anderson, diretor executivo da Valori. Se você tem curiosidade para saber como a Valori começou, uma empresa que hoje está buscando seu lugar no meio de pagamentos, mas que já tem alguns bilhões movimentados, se posiciona hoje como uma das maiores fintechs do Centro-Oeste, esse vídeo é para você. A ideia de criar a Valori aconteceu em meados de 2017, 2018, quando eu me reuni com alguns sócios justamente com o pensamento de transformar o mercado de meio de pagamentos. Naquela época, o mercado era muito mais engessado, com os grandes bancões tomando conta do meio de pagamentos, dessa distância existente dos grandes bancos com os clientes, e foi aí que surgiu essa ideia. Nós já operávamos no mercado financeiro há mais de décadas e a gente via a grande oportunidade de transformar essa era digital sem ter um distanciamento muito grande dos nossos clientes, que é quem faz a companhia crescer. O grande diferencial da Valori é justamente continuar crescendo, trazendo tecnologia, trazendo disrupção e transformação digital sem perder o distanciamento dos clientes e entendendo a sua dor, entendendo o que o cliente de fato precisa para a gente poder personalizar e trazer novas sugestões, novas melhorias, trazendo oportunidade para aquele relacionamento e no final do dia facilitando a vida de quem está com a gente. Em meados de 2018, o cenário de meio de pagamentos ele era bem diferente. A gente já tinha grandes fintechs que se tornaram ali grandes adquirentes à época, exemplo como Stone, PagSeguro, Rede, Cielo, mas a gente sentia falta de uma disrupção digital maior, principalmente adequando essa disrupção, essa mudança na parte digital, tecnologia, de banking, de meio de pagamentos, à proximidade. A não deixar que, por mais que a gente cresça, o cliente fique distante da gente. É muito importante, a gente sempre teve uma visão para isso. Entender o que o cliente precisa, escutar o nosso cliente, para aí sim a gente conseguir produzir a melhor solução para ele, senão não faz sentido. Esse mercado ele acaba ficando igualitário. Se a gente do meio de pagamento não conseguir traduzir essa dor do cliente em solução, nada faz sentido. O cenário de lá para cá ele mudou bastante em relação a isso. A gente teve grandes oportunidades escutando melhor esses clientes e isso foi o grande diferencial da Valori. A gente conseguir crescer, mas não distanciar desse cliente como os grandes bancões, principalmente, acabam fazendo pelo seu porte e às vezes por interesses diferentes. Um grande ponto de avanço e de mudança de lá para cá foi o regulatório. Ele sempre existiu, principalmente vindo do Banco Central, das bandeiras, dos grandes adquirentes, mas isso vem mudando bastante nesses últimos 7 anos, aumentando a rigidez no controle de normativas, na fiscalização, e isso gera uma segurança muito maior para o cliente. Isso acaba ajudando, dando mais conforto para o cliente. O mesmo conforto que esse cliente tem num grande banco, agora ele acaba tendo uma instituição de pagamento. Isso é muito importante. Isso, de certa forma, varreu o mercado da quantidade de fintechs, de pay, de bank que existiam, traduzindo hoje para bem menos fintechs, e as fintechs que ficaram, elas hoje, com esse regulatório mais pesado, elas se tornam mais valiosas, né? Isso traz mais credibilidade para o mercado. É muito importante a gente entender que a estrutura de uma fintech, dependendo da sua estratégia de mercado, ela pode se dividir. Hoje a Valori, ela conta com duas estruturas diferentes. Uma a gente fala da parte de banking, de BaaS, essa palavra famosa no nosso mercado, tradução de Banking as a Service, então o banco como um serviço, e a parte de adquirência, então a parte bancária que são as transações de Pix, TED e outros serviços. A parte de adquirência é quando a gente fala do transacional em máquinas de cartões, no e-commerce, no online. A Valori ela já é uma subadquirente há mais de 3 anos, homologada então nas principais bandeiras, Visa, Master e Elo. E na parte de banking, apesar da gente sempre ter se aliado a grandes parceiros que são instituições reguladas do Banco Central, agora a Valori
irá se tornar uma delas. Nós estamos em processo de instituição de pagamento direto ao Banco Central, já em suas fases finais, e sendo assim, isso nos traz muito mais autonomia para a criação de novos produtos e serviços, aliados à segurança para a nossa base. Olha, se teve algum momento que a gente pudesse ter pensado que às vezes ia ser muito difícil e que não ia dar certo, foi na pandemia, onde muitas empresas infelizmente fecharam as portas por todo o cenário que aconteceu, mas nesse momento a gente teve a certeza, a convicção que a gente estava no caminho certo, justamente por conseguir manter o negócio crescendo em meio a um cenário caótico como foi. E nessa fase de pandemia, né, nesse cenário econômico, financeiro, de saúde bastante complexo, nessa época a Valori tinha poucos meses de existência. A Valori, ela de fato começou a operar em agosto de 19, a ideia surgiu em 17, 18, mas agosto de 19 que a gente começou a primeira transação. Então quando a pandemia veio em março de 2020, nós tínhamos um tamanho menor, né, era mais fácil estar conduzindo alguma turbulência no negócio. E mesmo assim a gente teve muitas estratégias para crescer. Ponto importante de sustentação dessa base nessa época foi justamente a sociedade. Nós viemos de negócios no âmbito financeiro, então aquele sacrifício do empreendedor em todo início de negócio teve que acontecer. Nós ficamos aproximadamente 2 anos sem pensar em nenhum tipo de remuneração financeira na Valori. E eu acho que esse foi um pilar fundamental para tanto sustentação quanto crescimento durante e pós-pandemia. E todas as pessoas envolvidas, os colaboradores, os nossos stakeholders, que sempre vestiram muito bem a camisa da companhia. A gente tem uma cultura muito bem estabelecida, uma cultura muito forte, traduzida em pilares, tangibilizada a todos os momentos. A gente briga muito para que essa cultura permaneça e melhore. E isso é um fato que nos faz ficar mais fortes dia após dia, independente de cenários turbulentos que a gente sabe que possam acontecer. A palavra desistir, para ser bem sincero, ela nunca fez parte do nosso vocabulário. A gente em nenhum momento pensou em desistir, mas a gente sempre foi aberto para grandes mudanças. No meio de pagamentos, ele não aceita, ele expurga quem pensa com a cabeça de forma tradicional, quem pensa dentro da caixa. Não faz sentido nenhum empresário, quem queira empreender nesse segmento, que não pense que as coisas possam mudar diariamente, porque elas mudam diariamente, às vezes, algumas vezes dentro do mesmo dia. É o mercado que a gente escolheu, é um mercado que roda 24/7 literalmente, e principalmente mudanças regulatórias, mudanças de regras, batem a porta praticamente todos os dias. Então, é um mercado que a todo momento você tem que estar entendendo para onde ele está indo. Então pensar sempre com a cabeça aberta. Mudanças fora da curva. Isso sim é muito bem aceito no mundo meio de pagamento, no mundo fintech. A tecnologia, ela está a nosso favor nesse sentido. E com a tecnologia você consegue fazer tudo, quando se tem tempo e dinheiro principalmente. O meio de pagamento, ele não aceita nada diferente disso. O empreendedor que pensa em ter um negócio neste âmbito, fintechs, no sistema financeiro voltado para a era digital, não faz sentido nenhum ele pensar de forma tradicional. Então, quando a gente fala de mudança, essa palavra realmente, tanto é que ela é traduzida em um dos nossos pilares culturais, que é adaptabilidade, é justamente estar pronto para mudar o tempo inteiro. Isso é fundamental para nós. Um dos pontos fundamentais no nosso crescimento, e a gente ainda tem muito o que fazer nesse mercado, tem muito o que crescer ainda, foram as pessoas. Sem elas, impossível, a gente não vai a lugar nenhum, sem os nossos colaboradores, nossos parceiros, e a gente sempre focou muito nisso. A gente tem, hoje, é muito difícil, todo mundo sempre pergunta por que cultura, o que é cultura, e a cultura ela é uma vivência na prática daquilo que se aplica em ações. E como é que a gente fez para tangibilizar isso internamente? A gente constituiu 4 pilares, a gente chama de PARs, que é pessoas, em primeiro lugar, adaptabilidade, reputação e sentimento de dono. E cada pilar desse ele tem que ser traduzido na prática diariamente, principalmente vindo da governança para isso espelhar para todos. E a gente vem conseguindo fazer isso. Diante disso, a gente acabou tendo resultados bastante significativos, principalmente falando do Great Place to Work, do GPTW, onde
Nos últimos 4 anos a gente teve notas bem relevantes, a gente foi premiado e principalmente no ano passado, onde a gente conseguiu ficar em 9º lugar nas melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. E ficamos dentre as 7 melhores empresas no que se refere à saúde mental. Isso tem grande relevância para nós, porque acaba trazendo para a realidade, de fato, tangibilizando o que a gente vem fazendo dia após dia no que se refere à cultura e pessoas internamente. O grande diferencial da Valore é justamente, apesar da gente sempre se provocar em mudanças e pensar fora da caixa, é primeiramente pensar no básico bem feito. O que hoje no Brasil, de certa forma, principalmente na prestação de serviço, é um pouco escasso. Quando você faz um básico bem feito, você já tem uma diferenciação grande de mercado. Então a gente foca nisso primeiro para, paralelamente, não em segundo lugar, mas paralelamente, escutar muito bem os nossos clientes. A Valore, então, buscando ser instituição de pagamento, escutando uma base hoje sólida de clientes, a gente consegue promover soluções, desenvolver soluções, tanto de produtos quanto de serviços, trazendo mais diferenciais ainda para o nosso cliente, né, que é o nosso maior patrimônio aqui dentro. Se você chegou até aqui, muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a gente, ouvindo um pouco do que é a história, presente e futuro da Valore. E pode apostar, a Valore ela não nasceu para ser mais uma, ela nasceu para fazer muito diferente. Se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Brevemente nós teremos mais conteúdos como esse para trazer para vocês. Obrigado.